Como o doutor Guilherme não veio na segunda-feira, hoje a gente está recebendo aqui, então, o doutor Guilherme Colin. Doutor Guilherme, seja muito bem-vindo novamente. Oi, Cláudio, como é que tá? Tudo bom, Cris? Tudo bom? Tudo bem, doutor? Prazer conhecer o senhor. O prazer é meu. Bom, uma honra. A gente vai falar hoje do Dr. Guilherme aí, que também o pessoal está assistindo aqui no Cruzando as Conversas a partir das 22 horas, ao vivo, aqui no portal. Mas hoje a gente vai falar num tema específico aqui, que é a concessão de auxílio-doença, preste atenção, a pedido de terceiro. É isso mesmo, viu? O tema de hoje traz uma regra geral desconhecida da maioria esmagadora da população em geral e de muitos operadores também do direito, que é a possibilidade de alguém pedir o auxílio doença, que não seja você, obviamente. Ou seja, uma pessoa fica incapaz para o trabalho e não pede o benefício do auxílio doença, porém uma outra pessoa pode formular o pedido. Depois, na sequência, o doutor Guilherme vai contar para nós aonde é que está isso, qual é o artigo, qual é o decreto que está isso. Bom, doutor Guilherme, só para mim entender direitinho, se eu ficar doente agora, por exemplo, né, e ficar incapaz de pedir o auxílio-doença, outra pessoa pode ir lá e pedir? Tu não precisa nem ficar incapaz de pedir o auxílio-doença. Outra pessoa pode Basta pedir. que tu não peça e outra pessoa pode pedir. Bom, então eu te pergunto o seguinte, o texto legal, né, fala que o empregador em específico, mas também menciona essa possibilidade de forma genérica, né? Bom, a gente já vai falar sobre a questão do empregador. Então, com exceção dele, por que alguém faria isso, né? Por que alguém, agora eu fico doente e o meu vizinho vai lá pedir meu auxílio-doença? Como assim? Tecnicamente, o teu vizinho, tua sogra, teu cunhado, todo mundo pode, né? Tecnicamente, todo mundo pode. O INSS tem o dever de abrir o processo administrativo de auxílio-doença mediante o recebimento da informação de que determinada pessoa está incapaz para o trabalho. Isso é o que diz o decreto 3.048, o artigo 76. Se você for advogado, anota aí. Artigo 76 do decreto 3.048. Mas, normalmente, quem teria mais interesse em fazer isso? O empregador, o credor de uma pensão alimentícia, o proprietário de um imóvel cujo inquilino tenha parado de pagar o aluguel por falta de renda, o familiar de um doente, um dependente químico, um doente psiquiátrico, uma pessoa com alguma doença qualquer, que não precisa ser psiquiátrica. Eu uso o exemplo da doença psiquiátrica porque ela fica mais fácil de entender, mas o familiar, um parente, um amigo, qualquer pessoa tem o direito tem a possibilidade de encaminhar o pedido de auxílio-doença, que aliás mudou de nome, não é mais auxílio-doença. Eu sigo falando para facilitar o entendimento, é benefício por incapacidade temporária. Qualquer pessoa pode pedir o benefício de incapacidade temporária em nome de terceiro e o INSS tem a obrigação de abrir o processo administrativo. No caso do empregador, ele ainda tem o direito de acompanhar o andamento e a documentação toda do processo administrativo também. Que loucura! Agora, doutor, a gente sabe que nesses casos, né, de solicitação de pedidos, até em casos de curatela, né, existem às vezes pessoas mal intencionadas, né, e como saber, por exemplo, se um vizinho resolve pedir, como saber que ele está realmente repassando esse benefício à pessoa que precisa? Ele não vai receber o benefício. O vizinho, estou usando o exemplo do vizinho que ele é até mais exagerado. Uma hipótese aqui, uma hipótese, né? O exemplo do vizinho seria um exemplo mais exagerado. Ele não recebe o benefício. Ele encaminha, ele leva a notícia ao INSS. Então vamos imaginar aqui que agora o Cláudio fica doente. Seja o que for, pode ser um problema de coluna, pode ser atropelado, pode ser qualquer problema de saúde. E aí eu, ou tu, vai ali e encaminha o pedido, leva essa notícia ao INSS. O INSS deve de abrir o processo de auxílio-doença, mas o dinheiro não vai para a conta de quem formulou o pedido. O dinheiro vai para a conta do segurado, e se o segurado for incapaz para os atos da vida civil, aí sim para o seu curador, e o seu curador, esse tem o dever de prestar contas. Mas se eu pedir o auxílio-doença em nome do Cláudio, ou o Cláudio em meu nome, por exemplo, ou o Betinho aqui, o câmera nosso, a mesma coisa. É possível, mas o dinheiro não vai para quem formulou o pedido, vai para o destinatário. Bom, doutor Guilherme, o senhor deu alguns exemplos aí, né? Começando pelo exemplo do segurado impedido de formular a sua solicitação, né? O cara está lá na UTI após um acidente, por exemplo, ali grave, né?
Em uma outra entrevista, aliás, o senhor falou sobre a perda da capacidade civil. Aí não seria o caso de fazer uma ação daí de interdição judicial? Ação de curatela. Isso. É possível, aliás, eu recomendo, se você tiver algum familiar internado numa UTI de hospital, ou que tenha tido, seja um AVC, seja porque foi atropelado, teve uma lesão qualquer, ele está impedido de expressar a sua vontade e tudo mais. Eu até recomendo que se faça ação de curatela. Porém, o artigo 76 do decreto 3.048 não exige isso. A ação de curatela ela pressupõe um curador. O curador tem o dever de prestar contas, tem uma série de obrigações e compromissos, tem alguns encargos. E, às vezes, as pessoas não estão dispostas a assumirem esses encargos. O pedido de auxílio-doença, o pedido de benefício por incapacidade temporária, formulado em nome de terceiro, ou foi formulado por terceiro, este benefício, este processo administrativo não pressupõe, ele não exige a ação de interdição. Você não estará representando o segurado. O segurado pode ser seu filho. Vamos imaginar uma situação do dependente químico, uma situação comum, que destrói a vida de famílias inteiras. O dependente químico pode ser seu filho, pode ser seu pai. Você pode interditá-lo? Talvez sim, talvez não, depende. Mas independentemente dele ter perdido a capacidade civil ou não, você pode formular o pedido de auxílio-doença para ele, independentemente de ele se envolver no ato operacional do pedido. A curatela não é um requisito. Não é um requisito para este pedido feito por terceiro. O empregador, por exemplo, o empregador está coberto. Aliás, se você for empregador, se você tiver uma empresa, tiver empregado, em especial empresas com vários funcionários, corra, mas nem espere essa entrevista acabar. Corra ali no Google, pegue, digite decreto 3.048, artigo 76, 76A e B, e imprima e cole na parede. Porque se você tiver um empregado, tem um empregado que está incapaz para o trabalho, seja pelo motivo que for, e você o demitir estando ele incapaz, e um detalhe, às vezes nem o empregado sabe que está incapaz, você corre o risco de, a posteriori, aquele empregado entrar com uma ação contra o INSS, ou talvez nem precisa entrar com ação contra o INSS, pode entrar com uma ação direta contra você, empregador, alegando demissão discriminatória, pedindo reintegração para o seu posto de trabalho, e aí o seu empregado terá a opção, ele poderá escolher, ele poderá pedir a reintegração ou poderá pedir todas as verbas e salários que ele deixou de receber em dobro, além de um eventual dano moral. Então, fique muito atento quanto a isso. Uma empresa de supermercado aqui de Porto Alegre, não fui eu o advogado, foi meu sócio, mas foi no meu escritório, foi condenado a pagar R$18 mil de dano moral, porque demitiu um funcionário cardiopata. E depois o funcionário comprovou que estava incapaz para o trabalho, obteve um benefício de auxílio-doença junto ao INSS, pediu a reintegração. No caso, nós fomos o advogado, o nosso escritório atuou em favor do empregado, né? Pediu a reintegração e o supermercado marchou em R$18 mil. E não tinha má intenção. Então, não é necessário a curatela. O que importa é o seguinte, se você for empregador, tome cuidado, né, antes de demitir alguém que talvez esteja incapaz para o trabalho. Mas se você não for empregador, não tem problema. Qualquer pessoa você pode fazer sem curatela nenhuma. Doutor, uma questão clássica, né? A questão da pensão alimentícia. Isso. Vamos dizer que uma mãe, né, que seja aí a credora, então, da pensão alimentícia, Sim, ela pode pedir o auxílio-doença do credor. Do devedor. Do devedor, perdão, do devedor. Do devedor, sim. Existem muitas situações, é claro, lamentavelmente, existe um desequilíbrio de gênero aí, e ainda é muito mais comum, em caso de separação, os filhos ficarem com a mãe e os pais serem os devedores de pensão alimentícia. Não é o que acontece sempre, mas ainda é a maioria dos casos. Sim. E muitas vezes a pensão não é paga porque o devedor da pensão alimentícia é dependente químico, por exemplo. É muito comum isso.
Muito bem. O credor da pensão alimentícia, que será então o filho representado pela mãe neste exemplo, ele poderá pedir o auxílio-doença em favor do devedor da pensão, em favor do pai, portanto, justamente para que o pai passe a ter condições de pagar a pensão através de um percentual, de alguma forma, o que não está acontecendo justamente porque o devedor da pensão alimentícia não paga a pensão porque está incapaz para o trabalho. Então, sim, o credor da pensão alimentícia tem todo o direito e interesse em pedir o auxílio-doença para o devedor. E não tem aí uma obrigatoriedade do devedor de precisar ser ele a fazer essa solicitação? Não há essa obrigatoriedade. É claro que a perícia será com ele. Então, se o devedor estiver disposto a boicotar, provavelmente ele conseguirá. Fica difícil obrigar o devedor da pensão alimentícia, incapaz para o trabalho, a se comportar de maneira proativa na perícia. E isso talvez esteja fora do alcance, no nosso exemplo, do credor da pensão. Mas, tecnicamente, legalmente, é possível e é recomendável, inclusive. E quanto o empregador fica mais fácil de entender o interesse dele, né? Uma vez que concedido o benefício, o empregador para de pagar esse salário, não seria mais fácil demitir ele daí? É o que eu falei agora há pouco. Sim. A demissão de uma pessoa, de um empregado incapaz para o trabalho, ela pode gerar a reintegração para o trabalho, naquele cargo, pode gerar a reintegração, e esta demissão pode caracterizar uma demissão discriminatória. O ônus da prova na ação trabalhista de que a demissão foi discriminatória é do empregado reclamante, com exceção das doenças que causam estigma. Um exemplo clássico é o HIV. Então, se você empregador, tiver um empregado com HIV e demiti-lo sem justa causa nem nada, e ele comprovar que no momento da demissão ele estava incapaz para o trabalho, seja porque estava com depressão decorrente do HIV, seja porque estava sofrendo efeitos colaterais do próprio tratamento, seja por conta de doenças oportunistas, seja pelo motivo que for, ele poderá pedir a reintegração numa ação trabalhista e poderá pedir uma reparação por dano moral pela demissão discriminatória. E ele poderá ainda escolher, o empregado poderá escolher se ele deseja receber o salário que ele deixou de receber durante aquele período em dobro ou receber o salário de forma simples, ou atrasado de forma simples e voltar ao trabalho. Eu consigo entender muito bem o problema do empregador. Consigo entender muito bem, porque ele precisa ter alguém a quem ele possa contar. A pessoa, às vezes, vai trabalhar, na semana seguinte falta. Muitas vezes a incapacidade ela não acontece de maneira instantânea. Ela vai progredindo. No caso de dependência química, de depressão, são exemplos, né? Claro, se a pessoa for atropelada na rua, de um dia para o outro, mas muitas vezes não é. E aí o empregador vai lá e demite, porque a pessoa não está dando conta do recado. E aí ela corre o risco de tomar uma invertida. Uma invertida que pode ser pesadíssima. Então, muito embora eu compreenda muito bem a preocupação do empregador, a vontade dele se livrar do problema e demitir aquele empregado, ele tem que estar muito alerta dos riscos que corre. E mais, para fins previdenciários, a incapacidade pré-existente afasta o dever do INSS pagar o auxílio-doença. Para fins trabalhistas, não. Ou seja, Cláudio, o cara é dependente químico. Um exemplo, o cara é dependente químico. Ele já está incapaz para o trabalho. Aí ele consegue um emprego. Começa a trabalhar 1, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês depois. E aí o empregador percebe que ele chega alcoolizado, chega de ressaca, falta e assim vai. Aí o empregador demite o cara. Aí o empregado comprova que ele estava incapaz no momento daquela demissão, sendo que a demissão foi anterior, a incapacidade foi anterior à própria admissão. Sim. O empregador corre o risco de reintegrá-lo e ter de indenizá-lo. Meu Deus. Nossa. Eu não estou dizendo que é matemático. Eu estou dizendo que existem decisões nesse sentido. Sim. Ou seja, o risco existe para o empregador. E, portanto, se o risco existe para o empregador, a chance existe para o empregado. Se tu me perguntar se eu acho isso justo, não, eu não acho justo. Mas eu não estou aqui para dizer o que eu penso se é justo ou não. Estou aqui para dizer qual é o direito que a pessoa tem.
Muito Doutor, bem. No caso do benefício ser negado na via administrativa, essa terceira pessoa, hipoteticamente, esse vizinho, ele poderá entrar na justiça requerendo esse benefício? Para a abertura do processo administrativo, não é necessário dar nenhuma explicação. Então, se eu noticiar ao INSS que fulano de tal está incapaz para o trabalho e pedir a abertura do processo administrativo de auxílio-doença para ele, isso é o suficiente e o INSS que se vire, o INSS que dê processamento àquele pedido. Para uma ação judicial, caso negado o pedido administrativo, aí existe um requisito processual que é o interesse jurídico. Aí eu tenho que dar uma explicação. Aí o simples fato de eu ser vizinho do cara e pedir o auxílio-doença para ele não é suficiente. Mas se eu for o empregador, se eu for o credor da pensão alimentícia, se eu for o curador, bom, o curador nem se fala, né? Aí nem se fala, claro. Se eu for um credor daquela pessoa, ou seja, aí eu demonstrando meu interesse jurídico, eu posso entrar com uma ação judicial para brigar com o INSS por conta da negativa dele. Agora, se for aquele vizinho benevolente que quer só ajudar, né? Aí não. Bom, para encerrar, doutor Guilherme, esse procedimento não podia ser adotado nos hospitais, como, por exemplo, a violência doméstica, né? Já notificar o INSS? No meu entendimento, e aí eu não quero comprar briga nem com psicólogos, nem com médicos psiquiatras. Não quero comprar briga com ninguém. A lei não exige isso. Portanto, se um médico psiquiatra, se uma clínica psiquiátrica proceder na internação de alguém, hoje não existe a obrigação legal nesse sentido. Mas no passado não existia obrigação legal do hospital noticiar a autoridade policial quando detectado indício de violência doméstica. Hoje existe, porque a lei mudou. No caso do Estatuto da Criança e do Adolescente, no caso a Lei Maria da Penha, elas têm algumas previsões protetivas que obrigam que o hospital noticie, olha, chegou uma criança aqui com ferimentos que podem caracterizar violência doméstica, então vai lá e leva a notícia para a autoridade policial. No meu entendimento, o médico, o psicólogo, o psiquiatra e médico já estou sendo redundante, né? O administrador de uma clínica psiquiátrica tem o dever moral, e eu espero que no futuro passem a ter o dever legal, de sim, noticiar o INSS quando detectar incapacidade para o trabalho daquele paciente. Porque no caso da doença psiquiátrica, estou falando, é inerente à doença psiquiátrica uma dificuldade maior de discernimento, às vezes não suficiente para caracterizar uma interdição judicial, mas o suficiente para dificultar o acesso a alguns direitos. Então, no meu entendimento, o Código de Ética da Medicina e da Psicologia, ou alguma outra lei, ou a própria legislação previdenciária, quem sabe, deveria ser alterada nesse sentido. Mas hoje não tem obrigação legal, mas ao meu ver tem obrigação moral, sim. Doutor Guilherme, endereços para contato? Endereços para contato. Telefones 51 32 28 12 19 no meu escritório, 51 99985 7991 WhatsApp e celular, redes sociais colim.guilherme no Instagram, meu Instagram pessoal, CRJ Advogados no Instagram e no Facebook e YouTube, canal Saiba Direito, 200 e poucos vídeos com dicas jurídicas. Peço que você se inscreva e aproveite e já dê uma olhada nos outros vídeos que tenho. São dicas que eu passo diariamente e que podem mudar a vida de algumas pessoas. Muito bem, e mudam mesmo. Obrigada, obrigado, viu, doutor Guilherme? Eu que agradeço, Cris, eu agradeço, Cláudio, muito obrigado. E hoje de noite, doutor Guilherme aqui no Cruzando as Conversas, também ao vivo, a partir das 22 horas.